Fala pessoal, hoje nós vamos ver o segundo tipo de competência do município, que é a competência comum, diferente da competência privativa que nós acabamos de ver, que são atribuições exclusivas do município. A competência comum trata de atribuições que são tanto do município quanto do Estado e da União, ou seja, são responsabilidades da cidade, do Estado e do país em conjunto. Vamos lá? No artigo 15 diz assim: é da competência comum do município, da União e do Estado, dos três, na forma prevista em lei complementar, inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. A gente já estudou aqui sobre o que é patrimônio público, seja ele bens móveis ou imóveis. E aqui a gente vê que a competência dos três, zelar pelo patrimônio público, conservar, e também zelar pela guarda da Constituição, ou seja, a aplicação do que prevê a Constituição e as demais leis no âmbito municipal, é competência também do Estado e da União, essa atribuição junto com o município. Tá? Então, zelar, por toda a guarda dos deveres, dos direitos dos cidadãos e das instituições do município é dever dos três entes, União, Estado e município. Tá? Zelar também pela conservação do patrimônio público, seja ele patrimônio público do município, como a gente já estudou, escolas, praças, né, e os equipamentos públicos como veículos, também é atribuição do Estado e da União. Por quê? E do município, porque nós temos nos municípios, além de patrimônios municipais, também temos, em alguns casos, patrimônios estaduais e federais também. Como, por exemplo, temos no município escolas estaduais, são patrimônios do Estado. Em alguns municípios nós temos escolas ou universidades federais, hospitais federais ou outras instituições, como sede de Justiça Federal, Correios e por aí vai. Então, todo esse patrimônio, seja do município, seja do Estado, ou seja da União, a competência, a atribuição de zelar por esses patrimônios é dos três entes, Estado, União e município em conjunto. Inciso 2, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A gente vê aqui que sempre existe um cuidado maior com as pessoas consideradas por lei de maior vulnerabilidade social, que são crianças, adolescentes, idosos e, nesse caso aqui, pessoas portadoras de deficiência ou de necessidades especiais. Essas pessoas têm sempre um cuidado maior por parte da Constituição, das leis e também das leis municipais, porque elas precisam realmente de uma assistência, de um cuidado maior e de um respeito maior. Então, todas as leis, desde a Constituição até as leis municipais, têm que ter esse cuidado. E a atribuição dos três órgãos, do município, do Estado e da União, cuidar de assistência da saúde, assistência social e proteção e garantia dessas pessoas. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então a gente vê que continua sendo competência dos três zelar, proteger os bens, os patrimônios dos três. Né? A gente já entra aqui em outros bens, por exemplo, documentos. A gente tem, às vezes, em sede municipal, documentos que são estaduais e federais, assim como os municipais. A gente também tem, dentro do município, obras de arte, de valor histórico, cultural. Aqui no nosso município a gente tem a estátua de Casimiro, tem o Museu Casa de Casimiro e vários outros. Então, o dever de zelar por esse patrimônio é do município, do Estado e da União também. E aqui também cita monumentos, paisagens naturais e arqueológicos. Paisagens naturais, a gente cita aqui praias, cachoeiras, parques, de conservação ambiental, áreas de proteção ambiental. É dever dos três entes a proteção e cuidado dessas áreas que integram o patrimônio do município, do Estado e da União em conjunto. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então a gente vê aqui que ainda é competência dos três em conjunto,
impedir a evasão, ou seja, a subtração, né, a pessoa tirar daquele local e levar, pode ser um roubo ou um furto, né? A destruição, ou seja, alguém lá e depedrar esse tipo de objeto, a descaracterização, uma pichação ou algo do tipo, de obras de arte e outros bens de valor histórico. Por exemplo, a estátua de Casimiro, a gente tem ali na Praça do Centro. Então, é dever do município, do estado e da União impedir que essa estátua seja roubada, seja furtada, seja destruída, tenha partes quebradas, seja pichada, pintada. Isso é dever dos três. O município cumpre isso através da Guarda Patrimonial, Guarda Municipal, o Estado através da Polícia Militar e a União fica um pouco distante, normalmente participa disso através de verbas ou de programas de incentivo ou programas de orientação, ok? A gente vai agora para o inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Então, a gente sabe que é a atribuição do município, o ensino fundamental, o ensino básico. Do Estado, fica lá com o ensino médio. E, às vezes, também o superior. E a União superior. A gente sabe que existe essa divisão, né, por razões administrativas. Mas a gente vê aqui que é dever dos três em conjunto, por isso que existe essa divisão em alguns casos, mas é dever dos três em conjunto, o acesso à cultura, à educação e à ciência, ou seja, garantir para nós, cidadãos, o acesso à cultura, à educação e à ciência é dever tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Por isso que a gente tem escolas municipais, escolas estaduais, alguns casos escolas ou universidades federais também dentro de um município, porque é a atribuição dos três. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer formas. Da mesma forma, está lá no inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fica um pouco repetitivo, mas trata-se do mesmo assunto, o meio ambiente como um todo. Então, o inciso 6 e o inciso 7 diz lá claramente que é dever dos três entes, município, Estado e União, município, Estado e país, tá? Proteger o meio ambiente, as florestas, a fauna, a flora, ou seja, todo o meio ambiente é dever do Estado, da União e do município, essa proteção. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, ou seja, a produção agrícola, né? Incentivos ao produtor agrícola, incentivos às famílias produtoras, né? Através de programas, de verbas, até de cursos ou qualquer tipo de subsídio, tudo isso, né? Fomentar essa produção é dever do município, do Estado e da União. Por isso que alguns municípios, e aqui não é diferente, a gente vê que existe a Secretaria de Agricultura, que dá o suporte ao produtor rural, existe subsídios e programas de treinamento do governo estadual também dentro do município, e através da União, a gente tem o Ministério da Agricultura, que também fornece subsídios, cursos, capacitação e programas dentro dos municípios para fomentar a produção agrícola, ok? Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Aqui vocês devem prestar muita atenção, porque existe lá na competência privativa exclusiva do município, a gente vê que a competência do município legislar, regrar, né, como vai se dar as construções, os loteamentos, as ruas e o esgotamento sanitário das ruas e fornecimento de água. Ou seja, essas regras é o município que delimita como que vai ser feito. Mas aqui a gente está vendo que é programas de construção de moradias e a melhoria nas condições habitacionais e saneamento. Ou seja, é dever dos três entes garantir o acesso a isso. Moradia, saneamento, né, sanitário e esgotamento. Ou seja, fornecimento de água, esgoto e moradia para os cidadãos é dever do Estado, do município e da União. Mas somente o município pode legislar, pode decidir as regras dentro do seu município, lógico, dentro aqui do território municipal, como vai se dar a criação do loteamento, como deve ser as redes pluviais, as redes de esgoto. Tudo isso é o município que toma as decisões. É o município que vai analisar os processos. Mas é dever dos três, a gente vê aqui, é competência dos três, garantir o acesso a isso. Como isso se dá? Por exemplo, na parte habitacional, a gente sabe que o município tem programas de casas populares, moradias populares, ou seja, tem as famosas casas populares municipais, que são feitas em novos loteamentos abertos pelo próprio município, e essas casas são doadas à população, que tem um cadastro lá na assistência social.
Mas, da mesma forma, o governo do estado tem localidades que ele subsidia a construção, ou seja, ele dá verba para o município construir essas casas populares. E também por parte da União, a gente sabe que tem um programa, né, de casa popular. Ele já foi chamado de Minha Casa Minha Vida, hoje acho que é Casa Verde e Amarela, mas é um programa de habitação popular. Pode ser em formato de prédios, como se costuma fazer, apartamentos, ou também de casas, residências, né, unifamiliar de casas. Então, tudo isso são programas habitacionais que devem ser promovidos pelo Estado, pela União e pelo município também. Da mesma forma, o saneamento básico, esgotamento sanitário e fornecimento de água. Ok? Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Ou seja, o combate à pobreza, à miséria e à exclusão social é competência dos três. O Estado, a União e o município devem combater a pobreza e a discriminação social, sempre olhando pelos menos favorecidos, tá? Porque isso está lá na Constituição. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Ou seja, vamos dar o exemplo aqui do serviço de fornecimento de água. E isso é uma concessão de exploração hídrica. Então, o fornecimento de água, por exemplo, aqui em Casimiro, distrito sede, é feito diretamente, né, pela administração pública, através de uma autarquia, né, que age de forma indireta, mas é uma autarquia, né, para o fornecimento de água aqui no distrito sede. Já no distrito de Barra de São João, já é fornecido por concessão por uma empresa privada que acabou de comprar da SEDAI a concessão, a operação do fornecimento de água. E lá a concessão é estadual, porque quem operava lá era a SEDAI, uma empresa do Estado. Ou seja, por que isso? É dentro do mesmo município, mas tem divisão. Uma parte é o Estado que administra, outra parte é o município, porque a gente vê aqui que é competência dos três. Poderia ser da União também, né? Então a União também poderia ter essa administração, mas aqui em Casimiro de Abreu, para vocês entenderem, o município e o Estado que regulam, que fiscalizam e que acompanham essas concessões de fornecimento de água, seja pelo município ou pelo Estado. Aqui a gente tem os dois casos para vocês entenderem, tá? Inciso 11. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Tá? A gente vê aqui mais uma vez uma coisa que pode cair uma pegadinha. A gente viu lá atrás as competências exclusivas do município em relação ao trânsito. Só o município escolhe, dentro das vias municipais, aonde a gente vai estacionar, qual velocidade que a gente vai transitar, qual o peso do veículo que pode transitar nas ruas. Né? Tudo isso é o município que decide, que legisla, é competência privativa. Mas aqui a gente vê política de educação para o trânsito. Isso é dever do município, do Estado e da União em conjunto também. Os três podem fazer, porque é uma competência comum. Eles dividem essa competência, todos têm essa responsabilidade. Então, regramento nas vias urbanas, regramento, né? O que escolhe lá como vai a cidade, que forma vai ser a velocidade, onde vai ser os semáforos nas vias públicas municipais, é o município só. Só ele que pode ditar essas regras. Mas aqui, política para a educação do trânsito, seja no município, seja nas rodovias estaduais ou na federal, que a gente tem a BR, e estadual tem a RJ lá em Barra de São João, tudo isso, as políticas para a educação de trânsito é dos três a competência, ok? Vamos ficar ligados, porque se isso cair na prova pode ser uma pegadinha para você não cair nessa pegadinha aí, tá bom? Encerrando o artigo 15, a gente tem um parágrafo único que diz lá: a cooperação, ou seja, o trabalho em conjunto do município com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio de desenvolvimento e do bem-estar na sua área territorial, será feita na conformidade de lei complementar fixadora dessas normas. Ou seja, a gente tem lei complementar fixando como vai ser as normas de cooperação, de trabalho em conjunto do município, do Estado e da União na área da saúde. A gente tem lei complementar dizendo como vai ser esse trabalho em conjunto na educação, na cultura, no meio ambiente, no trânsito. Tudo isso tem lei complementar, né, dizendo como será cada uma dessas cooperações. Porque senão fica bagunça, né? Se ficasse livre essa responsabilidade comum, quando é de todo mundo, acaba não sendo de ninguém. Então fica um deixa que eu deixo. Ah, o município vai fazer, o Estado vai fazer, a União vai fazer, e acaba ninguém fazendo nada. Então existem leis ditando, dizendo como deve ser essa colaboração no âmbito municipal, do âmbito estadual e do âmbito federal para cada um desses temas. É isso que está dizendo aqui no parágrafo único, ok?